Hi, hello, para você que já me conhece, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Para você que não me conhece, o meu nome é Sara e hoje eu venho com um vídeo especial para comentar sobre o Road to Kingdom. E eu não estou sozinha, como vocês estão vendo. Eu trouxe convidadas e agora elas vão se apresentar para vocês. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca. No Road to Kingdom, eu estou torcendo pelo On and Off. Se vocês verem os vídeos mais antiguinhos aí, vocês podem reconhecer a minha voz. Quem sabe aí a gente já não tem uma relação de longa data, né? Eu espero que vocês se divirtam muito com esse programa e também comentando aqui com a gente. Então, muito obrigada por estar aqui. Oi, gente, eu sou a Ana. Eu já gosto bastante de programas de sobrevivência e eu tô adorando acompanhar o Road to Kingdom e adorei também o convite de participar do vídeo. Então eu espero que vocês gostem bastante do que a gente vai trazer aqui e que venham discutir com a gente e acompanhem com a gente também esse programa muito legal. Beleza, então agora a gente vai passar para o programa. E o nome que a gente escolheu para ele foi Por Dentro do Road to Kingdom. A gente vai dar uma breve explicação sobre todo o programa para quem não está acompanhando, tem interesse em acompanhar. E a Ana vai começar falando sobre o que é o Road to Kingdom. O Road to Kingdom é um programa de sobrevivência da Mammoth. Ele é a versão masculina do Kingdom, para quem acompanhou. Ele está contando com a participação de 7 grupos masculinos que já debutaram e vai contar com 4 rodadas, em que cada rodada vão ser feitas várias missões e após as missões ocorre a votação para eles serem colocados num ranking. A grande mudança e diferença que tem desse programa para o Kingdom é que eles contam com eliminação. Então vão ver eliminações ao longo do programa até que chegue no último episódio, onde vão definir o vencedor. Mas o programa, aparentemente, parece ser só isso, mas ele não é. Ele tem uma surpresinha final que Sara vai explicar para vocês. Essa surpresa, então, fica por conta do objetivo do Road to Kingdom. Muitos programas de sobrevivência, quando a gente vê, tem objetivo ou para debutar um grupo, ou objetivo em dinheiro. A finalidade do Road to Kingdom é para guiar eles, os vencedores, que nessa vez vão ser 2 vencedores, um votado pelo público e um voltado por quem teve mais visualizações durante o programa. Esses 2 irão para o Kingdom, que é, sim, a versão, então, masculina oficial do Kingdom, que a gente teve no ano passado. No Road to Kingdom, a gente vê algumas coisas muito diferentes. Uma delas é a eliminação, que tá todo mundo, né, bem triste, bem chateado porque existe. Também algumas outras coisas. Então é isso, o objetivo do Road to Kingdom é guiar os meninos, os vencedores dos 2 grupos, para o Kingdom. Agora, que grupos são esses? A Rebeca, então, vai ficar a cargo de falar para vocês quais são os 7 grupos. Bom, gente, os 7 grupos, para o nosso desespero, são grupos maravilhosos. Eu montei aqui uma listinha e vou falar um pouco de algumas curiosidades deles que a gente sabe, pelo menos até agora, né? Porque ainda tem muito que pesquisar, são grupos que merecem todo o nosso amor e carinho, então, por favor, deem amor a eles. E o primeiro deles é o Very Very. O Very Very é da mesma empresa do Vic. Então, por favor, deem muito amor ao Very Very. O segundo grupo se chama The Boys. É um grupo com 11 integrantes e eles estão arrebentando no Road to Kingdom. Então, por favor, deem amor ao The Boys. O terceiro grupo chama Onions. Eles são um grupo de 6 integrantes e também fazem parte da empresa do grande ganhador do Kingdom, o Mamamoo. Em quarto, nós temos o On and Off, que também é da mesma empresa que Oh My Girl e também do B1A4. Em quinto, nós temos o Golden Child, que é da mesma empresa do Lovely e do Infinity. Em sexto, nós temos o grupo Rocky TOO, que também estão arrasando demais aí, gente. Muita atenção com esses meninos, hein? E em sétimo, não menos importante, nós temos o Pentagon, que é da empresa da Cube Entertainment, que eu não preciso falar mais nada, não é, gente? E esses, então, foram os 7 grupos que a Becca acabou de falar pra gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que temos achado do programa até então. Vamos falar a partir da primeira rodada, Song of King, onde os meninos tiveram que escolher músicas que representassem, assim, para eles, realmente o reino, vamos dizer assim. Músicas muito famosas, de grupos muito famosos, durante esse tempo aí, desde que o K-pop foi criado, vamos dizer assim. Então, a Ana vai começar, então, falando o que ela achou e também sobre o ranking dela. Eu só queria avisar também que, gente, é spoiler, né? Vai ter spoiler do programa.
Então, se você ainda não assistiu, você vai ganhar spoiler. Mas fica com a gente, continua com a gente, que a gente também vai dar detalhes do programa. Pode ir, Ana. A primeira missão, eu gostei bastante, porque a gente pôde conhecer um pouco das influências que o grupo tem no trabalho deles, né? Porque eles foram apresentar grupos que eles consideram reis por algum motivo, e foi bem interessante. Bom, pra mim, as apresentações foram todas incríveis, todas impactantes, mas sempre tem aquela pessoa que se destaca. Então, pra mim, o primeiro lugar foi do The Boys, sem sombra de dúvida, fazendo a música Danger do Taemin, que eu achei que foi incrível. Eles pegaram a música solo e transformar pra 11 pessoas e botar todo um conceito, fazer toda uma história. Foi realmente surpreendente. Em segundo lugar, pra mim ficou o Golden Child, que cantou a música T.O.P. do Shinhwa. E, honestamente, era uma música que, se um dia tocasse pra mim numa playlist, eu ia lá e ia pular. Porque não é uma música que faz o meu estilo. Mas eles conseguiram interpretar ela de um jeito tão incrível. E você fica focado, você não consegue nem piscar. Ficou muito linda a apresentação deles. Foi, tipo, muito sentimental, muito elegante, sabe? Tinha uma vibração ótima. Eles tinham um segundo lugar merecido pra mim. E em terceiro lugar, pra mim, ficou o On and Off, que foi, acho que a apresentação mais surpreendente no sentido de que ninguém esperava, certo? Porque eles escolheram um conceito que é totalmente distoante da música original, e eles rearranjaram a música de um jeito que nem os participantes do programa conseguiram adivinhar qual era a música até chegar no refrão, que foi Everybody do Shining. E foi incrível, foi uma atmosfera maravilhosa que eles construíram, e por isso receberam o terceiro lugar do meu ranking. Vamos ao meu ranking da primeira rodada. Como as meninas já falaram, foi simplesmente louco, eu adorei, todas as apresentações foram incríveis, mas a gente tem que fazer um top 3 aqui pra trazer pra vocês. Lembrando que esse top 3 é pessoal de cada uma, né? Algumas coisas vão acabar influenciando. Por exemplo, o meu primeiro lugar dessa rodada foi totalmente influenciado porque eu, como boa Shawol, eu tinha que colocar Everybody com On and Off interpretando em primeiro lugar. E quando eu vi aquilo, eu fiquei em prantos. Inclusive hoje, eu fui reassistir algumas apresentações pra vir aqui comentar com vocês e eu me arrepiei em todos os momentos. Então, assim, pra mim ela foi uma apresentação completamente impactante. Eu amei cada detalhe, tudo que os meninos fizeram. Deram realmente, como muita gente falou até no programa, ressignificaram a música. É o que deixa eles realmente em primeiro lugar pra mim. Em segundo lugar, que é o primeiro lugar do programa, vou dar logo spoiler aqui. Em primeiro lugar da Ana também é o The Boys. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu fui reassistir a apresentação hoje, o Dance Pratique, e enfim, as coisas todas que sucederam. Eu quase coloquei eles em primeiro lugar. Foi tipo, por muito pouco. Vocês não fazem ideia. Eu falei, mano, eles mereceram muito o primeiro lugar do programa. Mereceram muito, muito, muito. Mas, como eu falei, que tem a pegada sentimental aí, então eu coloquei eles em segundo, mas chorando pra não colocar em primeiro. É incrível, galera. O trabalho que eles tiveram. Se vocês tiverem um tempinho, por favor, assistam o Dance Pratique. Tem tipo 20 minutos. Tem legenda em inglês, então se você não sabe falar inglês, você pode colocar a tradução simultânea de português, que dá pra entender muito bem. Todas as coreografias, a acrobacia, foram impecáveis. Foi uma apresentação limpa, do começo ao fim. Eles não tiveram um erro. Eu assisti assim, ó, vou achar um erro, não achei nada. Nada, não achei. Todo amor ao The Boys. E em terceiro lugar, eu acho que o meu ranking com o da Ana é muito parecido, né? Porque o meu terceiro lugar, segundo lugar dela, o Golden Child com a música T.O.P. Eles totalmente ressignificaram a música, deram um conceito maravilhoso pra eles. O detalhe, a elegância dessa apresentação deixou eles em terceiro lugar pra mim. É incrível. Eles são meninos incríveis. Maravilhosas. Bem, o meu ranking ficou um pouquinho parecido com as meninas, mas tem uma carinha nova também. Em primeiro lugar, o meu ficou pro The Boys. Eu realmente não consigo falar dessa performance sem abrir um sorriso no rosto, porque eles levaram o conceito da ideia que tiveram 100% pro palco. Não foi nem 95, nem 99, gente. Foi realmente 100%. Cada acrobacia, cada parte da história mesmo, você via representada na dança, e para mim ficou uma das melhores apresentações que eu já vi em toda a minha vida. O Road to Kingdom, ele realmente está elevando para mim aquilo que significa um programa musical com idols. Em segundo lugar, então, ficou On and Off. Porque, gente, aquela música Everybody, para quem conhece Everybody,
quem viveu a época em que ela foi lançada, ou até mesmo para as pessoas que chegaram depois, você vê o quanto que é uma música barulhenta. Como que é uma música pra cima, é uma música super animada. Então, quando eu vi que eles iam fazer isso, eu até fiquei um pouco preocupada, porque eu falei, gente, Everybody não foi uma música que cativou tantas pessoas assim do Shine. Eu acredito que, apesar de ser uma música muito conhecida, ela não é, vamos dizer assim, aquela que todo mundo recomenda. O Shine é isso, olha aqui Everybody. Então eu fiquei um pouquinho de medo quando eles escolheram essa música, mas no final a apresentação foi uma das melhores e para mim tá realmente no ranking, assim, no top 3 das apresentações de todas as apresentações que a gente já teve até agora. On and Off se deu muito bem e para mim, mesmo se o Wyatt não tivesse mostrado o Abs, teria sido uma das melhores apresentações até agora também. O Abs foi assim, só um tempero, um negócio assim, pra gente ficar mais feliz ainda. Eu só queria fazer uma observação sobre... É que ele não ia mostrar, ele decidiu mostrar porque ele tava afim, né? É só verdade. Isso. Obrigada. Verdade. Não foi algo que foi imposto a ele, né? Ele falou, não, eu tenho aqui essa carta na manga, nunca mostrei, deixa eu mostrar. Em terceiro lugar, então, ficou o Pentagon, porque realmente eu fui bastante sentimental com essa apresentação deles. Porque eles fizeram Block B, e Block B tá comigo, assim, desde quando eu comecei a escutar K-pop. É um dos primeiros grupos que eu escutei e que eu sou muito feliz por ter acompanhado a trajetória deles. Very Good é uma das músicas mais emblemáticas do Block B, eu sou totalmente apaixonada por essa música, acho que é a música mais conhecida deles pelo público em geral. E a roupagem que o Rui, né, fez na produção da música não deu muita mudança, né? Não deu muita, vamos dizer assim, muita coisa nova para aquilo que a gente tá vendo os outros grupos fazendo, né? O arranjo meio que já foi um arranjo esperado. Porém, mesmo assim, cada coisa nova, cada pequena coisa que ele colocou, como o coro, como o Hong Seok mostrando o Abs, todo o conceito Mad Max, ficou assim, perfeito na minha opinião. Ele tocando a guitarra ficou completamente perfeito, eu gostei muito. E pra mim ficou incrível todo o resultado que eles tiveram. Eles só ficaram em terceiro lugar porque realmente os outros me surpreenderam muito mais. Eu tive uma reação muito mais, uau, meu Deus, o que tá acontecendo aqui na apresentação dele? Pra gente continuar aqui com nossos ranks maravilhosos, a gente vai falar da segunda rodada, foi ao ar no 4º episódio, que se chama My Song. E nela, os nossos queridos participantes tiveram que performar uma música de própria autoria. Então vamos agora ao ranking, e dessa vez eu vou começar pela Sarah. Eita, então, meu ranking, eu vou falar então dos primeiros 3, né, que ficaram primeiro, segundo, terceiro, e depois eu vou falar só os nomes dos restantes pra gente não se estender muito. Novamente, o que não é novidade aqui, nós vamos colocar o The Voice. Só deles terem continuado a ideia do primeiro conceito, não tem como, gente. Se eles tivessem só continuado isso, teria sido perfeito, já teria sido maravilhoso, um conceito digno de primeiro lugar. Porém, além disso, eles colocaram elementos clássicos que remetem realmente a essa questão de reino, como a pintura, que foi uma das ideias mais maravilhosas que eu já vi em toda a minha vida. Nos mínimos detalhes a gente vê ali que tem coisas referentes à música e também à apresentação. E também todos os tricks, todas as coisas que eles foram colocando, né? Como a bandeira, porque não tem como você ficar, né? Uau! Não tem como você ter uma outra reação. Os meninos estão ali na diagonal, eles podiam cair. Gente, foi simplesmente incrível essa ideia. Não sei quem teve, não sei se foram os próprios meninos ou se foi algum produtor, mas a ideia foi maravilhosa. Fora que, eu acho que além disso tudo, a questão de ter usado fogo de verdade na própria apresentação foi uma coisa que colocou muito mais em risco. Podia dar errado, podia dar muito errado, mas não deu. Então, meu primeiro lugar vai para o The Boys de novo, por conta deles continuarem uma ideia que já tinha sido incrível e também por continuarem se arriscando. Em segundo lugar, dessa vez não vai ter o On and Off aqui, a gente vai com What Knows. Sério, a gente não tem como não colocar nos 3 primeiros, pra mim, né, aquela apresentação, porque ela tinha tudo pra dar certo. É com certeza a música do One que mais merece ter uma apresentação ali no Road to Kingdom, porque é a que mais tinha conteúdo pra estar ali, na verdade, né? Toda essa questão de envolver a cultura coreana é algo muito chamativo e que me agrada muito, porque a gente é introduzido dentro da cultura, a gente vê coisas históricas ali, eles retrataram um conto que existe realmente na história. Então eu fiquei muito feliz, até porque me deu curiosidade de saber sobre o conto. Então, além daquilo que eles colocaram lá na apresentação, eu fui atrás, descobri coisas legais. Então, para mim, é uma forma deles estarem mostrando o quanto eles são orgulhosos pela própria cultura que eles têm
Assim como nós brasileiros somos orgulhosos de algumas coisas que existem aqui, eles também são, cada cultura tem isso. Eu acho muito incrível quando o artista ele se identifica com a cultura e aí faz uma apresentação focada nela. Para mim, o One Us, assim, foi perfeito. E em terceiro lugar, eu vou com o TOO. Porque para mim também foi uma das apresentações mais chocantes que a gente teve até agora. A gente viu que essa coisa de dualidade, conceito bem ou mal, espírita, essas coisas, foi uma coisa que vários grupos teve ideias e vários grupos retrataram isso, só que de forma diferente. E a ideia que o TOO teve foi completamente incrível, porque eles não só usaram esse conceito em uma parte, vamos dizer assim, da apresentação, ou com uma característica, ou para deixar a apresentação mais dark, aquela coisa assim. Eles realmente colocaram elementos muito bons, como aquela parte da luta, que ficou assim muito bem ensaiada, como o menino ali que fazia o equilíbrio entre o bem e o mal, que é uma coisa que realmente precisa existir. A gente não é 100% bom o tempo todo, e também, com certeza, não é 100% mal o tempo todo. Muito maravilhoso, por isso que eles estão aqui em terceiro lugar. Em quarto lugar, eu vou com o Pentagon, porque para mim foi muito legal, porque o Dino é meu bias, eu vou sentir muita falta dele. Em quinto lugar, eu coloquei o Very Very, porque foi uma surpresa para mim. Eu confesso realmente que na apresentação de estreia, né, ali deles, eles não tinham me cativado. Na segunda apresentação foi legal, mas para mim podia ter sido melhor. E nessa, então, terceira, eles com certeza me pegaram de vez. Eu fiquei completamente apaixonada por esses meninos e estou, assim, cogitando colocar ele como um dos meus grupos preferidos até então. Em sexto lugar, eu vou dar para o One and Off. Não é porque eu não gostei, mas sim porque eu achei que o conceito ficou muito linear, então não teve muitos momentos de uau, meu Deus. Aí o A ficou sim perfeita ali, maravilhosa, foi muito bem utilizada. Ela não só dançou, mas como fez alguma parte também ali do conceito. Eu achei super legal isso. Mas por ser uma coisa que ficou realmente muito linear, não teve muitos momentos de surpresa para mim, então eu deixei eles aqui em sexto lugar. E também essa mesma explicação vale para o Golden Child, porque eu queria que tivesse uma apresentação que fosse mais impactante para mim, ou que me deixasse mais uau, assim, sabe? Lógico que o menino loirinho, ele tendo feito a sua apresentação ali com o violino também ficou legal, mas para mim, pelo que os outros grupos estão fazendo, assim, estão me dando de reação, como eu, Sara, pessoalmente, o Golden Child não teve isso nessa apresentação, mas ela foi linda, maravilhosa. Eu simplesmente amei esse rearranjo de Wannabe. E pra ti, Rebeca, como foi? Então vamos lá. O meu ranking, fora o The Boys, ele não tem nenhum dos grupos que a Sara falou no meu top 3. Então vamos lá, né? Tá bem diferente. E eu também queria dizer aqui uma coisa importante. Nós fizemos esses rankings baseados na nossa experiência, tá? A gente não tem nenhum tipo de favoritismo. Vocês vão ver, acho que esse ranking da segunda rodada, de todas as três, tá bem diferente. É questão realmente de cada visão, de cada uma. Não é que a gente odeia um grupo ou odeia outro, mas sim pela experiência que a gente teve assistindo ao programa. A gente ama todos eles e apoiam todos eles. Mas vamos ao meu ranking, né? Vamos deixar de falar. Bom, em primeiro lugar, eu coloquei o Very Very, porque inclusive a Ana até se chocou quando eu coloquei ele em primeiro lugar, mas é porque, gente, aquela apresentação acabou com o meu psicológico. Acho que eu tive até um pesadelo naquela noite, inclusive. Foi muito, muito legal. Eu adorei o conceito que eles trouxeram. No programa, né, teve uma pitadinha ali do Ravi, do Vix. E, sinceramente, eu queria dizer que muitos dos grupos que debutaram recentemente, eles preferem vir com um conceito mais fofo, mais cute. E isso é normal para a nova geração. Só que a gente que tá um pouquinho mais de tempo já viu outros tipos de conceitos e vê que quando eles trouxeram esse conceito que é totalmente diferente do que eles já trabalham aí há algum tempo, deu para perceber que eles realmente se encaixam dentro desse conceito. Para mim isso mudou completamente a minha visão com o Very Very. Eu espero muito que eles tenham aprendido com essa apresentação que eles podem sim trazer uma coisa mais diferente, que eles são capazes de fazer, porque na primeira rodada eles vieram com o Mancê, né, que também é uma pegada fofa, que é uma coisa assim mais segura, vamos dizer assim, da galera gostar. Mas eu acho que eles devem arriscar, assim, para a própria carreira deles, uma pegada mais dark mesmo. Eu coloquei o Very Very justamente por isso, porque eu achei que eles se superaram em todas as expectativas. E eles se superando me deixaram muito surpresa, e é por isso que eu coloquei eles em primeiro lugar.
Em segundo lugar, eu coloquei o The Boys, porque é o The Boys, né? Então, eu sei que eles merecem o primeiro lugar, sabe? Eu sinto aqui no meu âmago que eles merecem o primeiro lugar. Eu coloco eles em segundo, assim, pra talvez eu pensar que outros grupos também teriam chance de chegar ao primeiro lugar, entendeu? Eu acho que é mais por isso e não pela falta de qualidade do The Boys, porque isso não existe. São meninos super esforçados, são meninos que eu digo que não tinham nada e estão mostrando aí pro que vieram. Eu, sinceramente, estou torcendo muito por eles. Se eles ganharem, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeita, apesar de a minha torcida estar sendo maior pelo On and Off. Se eles ganharem, eu vou estar tipo, ai, caraca, é isso aí! Como eu falei pra vocês, eu criei um amor, um carinho por todos os grupos. É muito difícil ter que colocar em um ranking assim. Eu acho que esse foi o ranking mais difícil de fazer. Em terceiro lugar, eu coloquei o Onions, porque aquela apresentação foi, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Foi muito divertida. E uma coisa que eu gosto muito de ver, principalmente em apresentações como essa, é sentir que eles estão se divertindo. Existem grupos que não têm a dança muito forte. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o Big Bang e o Be104. São grupos totalmente diferentes, mas que não têm uma dança totalmente forte. O foco deles não é a dança, não é mostrar uma coreografia perfeita. E mesmo assim, eles conseguem te passar energia porque estão se divertindo no palco. E apesar de o Onions ter a coreografia como um dos fortes deles, eu consigo sentir que eles estavam se divertindo no palco, sabe? E isso, gente, faz toda a diferença, sabe? Eles estarem felizes fazendo aquilo que eles gostam e passando esse amor pra gente é completamente incrível. E é por isso, por esse sentimento, pela qualidade da apresentação, que foi magnífica, foi coisa assim de festival, né? Eles até falaram muito isso no programa. E sem contar que, pra mim, o que mais pesou realmente foi ver que eles estavam se divertindo e fazendo uma coisa que eles gostaram. Pesou muito mais, porque eu prefiro ver isso do que ver um grupo carregado de responsabilidade, sabe? E ver o Oni se divertindo no palco me deixou um quentinho muito no coração. Em quarto lugar, eu coloquei o On and Off, né? Justamente porque eu gostei muito da apresentação deles, eu achei que foi muito bem trabalhada. Eu tô apaixonada pela música que eles tocaram. Bom, gente, no meu quinto lugar ficou o Golden Child, porque eu amei ali o conceito do violino. Quando eu lembro daquela apresentação, eu fico toda arrepiada só de lembrar. Como a Sarah disse, foi uma apresentação linear, mas eu gosto disso. Alguns grupos eles não têm um conceito tão aplicado assim. Então eu gostei porque, apesar de não ter um conceito, foi muito justinho, muito alinhadinho. Eu achei lindo, sabe? É aquele tipo de apresentação que te dá um quentinho no coração e você fala, mano, olha esses meninos, sabe? Então, assim, eu amei de verdade. E em sexto lugar eu dei pro Two. E eu vou falar aqui que eu dei o sexto lugar pro Two, foi difícil, eu queria ter colocado eles em uma posição maior, mas como eu falei, a gente é obrigado a fazer um ranking, e quando a gente leva as outras coisas em consideração, os outros grupos vão acabando indo para baixo. Acho que o Two é um grupo que tem muito ainda que mostrar, né? E o Pentagon ficou em último porque eu achei a apresentação deles fraca no sentido de se mostrar para que veio, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles levaram muito pro lado sentimental. Eu chorei horrores, igual a neném, entendeu? Mas eles ficaram em último lugar justamente porque precisava ter sido um pouco mais impactante pro lado do que é o programa e não do que tá rolando ali no momento com o grupo. Pra mim foi muito difícil fazer o ranking pra essa segunda rodada. Acho que de todos os rankings que eu fiz, esse foi o mais complicado. Eu normalmente faço ranking quando eu termino de assistir o programa. Como se eu estivesse sendo uma das pessoas que tá votando neles. Então eu vou na primeira impressão. Porém, o ranking que eu vou apresentar pra vocês está um pouquinho diferente do que eu fiz após assistir o programa, porque com o passar dos dias, eu fui percebendo que tinha algumas apresentações que tinham ficado mais marcantes pra mim, porque eu não conseguia lembrar da apresentação ou ouvir a música sozinha. Vocês vão perceber que meu ranking tá muito parecido com o ranking da primeira rodada, mas isso não quer dizer que é favoritismo, porque, honestamente, eu estou torcendo para o O'Neills, e vocês viram que ele não ficou no ranking antigo. Para o primeiro lugar, eu escolhi o The Boys, tá? A escolha mais óbvia de todas, mas também é muito difícil você fazer uma escolha sem ser essa.
Porque, assim, foi incrível. Foi incrível. Sarah falou muito bem sobre isso, sabe? A parte das bandeiras, eu acho que foi a parte que chocou a maioria das pessoas. Mas, pra mim, o que mais me chocou mesmo foi o começo do programa, com a pintura sendo revelada. Eu nunca esperaria por isso. Eu fiquei totalmente arrepiada. E sempre que eu assisto, eu totalmente fico arrepiada. Mesmo já sabendo o que vem. Então, assim, foi maravilhoso. E o fato também, como Sarah disse, deles terem feito a continuação da história de Danger. Como disse o pessoal do News, é tipo, a ideia é insanamente ridícula de tão boa. E realmente é ridícula de tão boa. Assim, ficou muito bom pra eles. Esse conceito serve muito bem neles. E eles estão sabendo trabalhar ela de um jeito que não fica repetitivo. Apesar de continuarem uma história que já existia. Tipo, fica uma coisa totalmente nova. E você é surpreendida quando você acha que a apresentação vai ficar plana. Eles jogam uma coisa nova. O fogo também foi uma coisa que eu fiquei impressionada. Eu só fui descobrir um dia desse que era fogo de verdade. Eu não percebi na hora. Eu só percebi quando eu vi a prática deles, que era fogo de verdade. Então, assim, sempre que eu assisto, eu descubro alguma coisa nova, um detalhe novo. E é por isso que o The Boss tá em primeiro lugar. Porque, honestamente, o arranjo que eles fizeram pra essa música, pra mim, eu tô gostando mais do que a original, que eu fui ouvir. Foi incrível. Em segundo lugar, continua tendo o Golden Child. Porque eu simplesmente amo o conceito do Golden Child, gente. É incrível. Tipo, eles têm essa elegância, eles têm um refinamento na apresentação deles que eu não sei explicar, sabe? Como o Bega falou, tipo, lembra um pouco dos grupos mais antigos, que era mais focado nessa questão de passar a emoção do que de dançar e de se mover e ter coisas mais poderosas. E eu realmente gosto muito disso. E eu amo orquestra, violino, saxofone, esses instrumentos mais assim, mais delicados, né, mais chiques. Então, a adição do violino na música foi incrível. E o fato de ter um integrante tocando violino realmente ao vivo foi maravilhoso. E quando o pessoal começou a dançar, o som do violino, ele no meio, assim, aquela cena pra mim, gente, me causou arrepios, porque o que eu acho maravilhoso no Golden Child é isso, é que eles não precisam ter um momento boom, um momento impactante, como a maioria dos outros grupos tem, que fica na memória, pra ser presença marcada, entendeu? Pra deixar a marca deles e a mensagem deles. Paguei muito pau pra apresentação do Golden Child e ela ficou em segundo lugar por esse motivo. Então, no terceiro lugar, ficou o News, porque, assim, aquela apresentação deles foi incrível, foi super divertida. O conceito não tinha como ser mais terramingo, mais nacionalista do que aquela apresentação. Então, assim, foi maravilhoso. Eu me diverti muito, eu vi que todo mundo no programa se divertiu bastante na apresentação deles. Eles próprios se divertiram muito, os dançarinos, todo mundo que estava lá. Então, assim, foi muito contagiante. Eu adorei o jeito que construíram. Aquele detalhe da lua, gente. Sério, eu não percebi de primeira, eu só percebi quando eu fui reassistir o episódio. E, tipo, foram detalhes que me deixaram sem palavras, sabe? Eu adorei, de verdade, a energia, tudo que eles colocaram. A música ficou perfeita. Enfim, essas 3 apresentações são apresentações que eu tô todo dia reassistindo elas pelo menos uma vez no YouTube, porque eu lembro e já quero rever. O restante do meu ranking ficou com o Very Very em quarto. E eu gostaria de fazer uma observação, que quando eu assisti o programa pela primeira vez e fiz o meu ranking, o Very Very estava em primeiro. Mas ele teve essa mudança justamente porque não foi uma apresentação que eu fiquei com ela tanto na cabeça, não teve... Apesar de ter sido ótima e teve momentos incríveis, ela não foi como as outras que eu tenho que ver direto todo dia. Mas eu adorei essa mudança deles de conceito, porque, honestamente, eu não gostei muito de Mansen quando eles apresentaram. Mas eles tiveram essa mudança da água pro vinho, vieram de um conceito super enérgico e alegre, divertido, pra uma coisa mais sombria, que combina super bem com eles. E eu quero muito que eles continuem adotando esse conceito. Então, eles ficaram em quarto lugar. Em quinto lugar, teve On and Off. Eu adoro já conceitos assim, estilo marionete, essas coisas mais sombrias. Então, assim, quando eles botaram isso em jogo, eu adorei. Só que, como as meninas, eu também achei que ficou um pouco mais linear. Eu gostaria muito que eles tivessem levado aquela parte de marionete, de ser controlada pela Iwa por mais tempo, entende? Tivesse aparecido em outros momentos, não só no início. Então, por isso, ficou um pouco mais calminha. Depois que ela saiu de cena, aí as coisas ficaram mais paradas. Então, eles ficaram em quinto. Em sexto lugar, eu fiquei com T.O. Eu gostei muito do conceito deles, de bem e mal. Gostei muito do detalhe que eles não usaram as cores tradicionais de preto e branco e vermelho. Eles botaram um roxo para representar o mal e um azul para poder representar o bem. E teve toda uma história, ficou muito bonita. Principalmente pelo fato de que essa música eles apresentaram na introdução deles, no começo do programa, antes da primeira missão. E eles tiveram que reapresentar, porque eles acabaram de debutar. Então eles só tinham uma música.
E essa repaginada que eles deram na música ficou parecendo que era outra música totalmente diferente da que apresentaram inicialmente. Então, assim, eu achei isso super interessante, essa versatilidade deles. Mas não foi o suficiente, não teve tanto impacto, assim, pra mim, pra eles ficarem mais altos no ranking. E por último, ficou o Pentagon, porque foi uma apresentação pra mim que eles, como foram o primeiro grupo, os que vieram sucessivamente, eu simplesmente esqueci todas as apresentações que vieram antes. Eu disse a Becca, a gente assistiu o programa junta, e depois que o Very Very se apresentou, eu disse a ela, eu não lembro de mais ninguém que se apresentou antes do Very Very. Eu não lembrava. Por isso que eu tinha colocado o Very Very em primeiro, porque eles foram incríveis. E, enfim, o Pentagon ele ficou me devendo muito nisso, porque todo mundo tava fazendo uma apresentação como se fosse uma final, como se fosse um Mama, e pra mim eles vieram mais numa pegada de Amy Cotton, sabe? Eles optaram mais pelo sentimental. Então, assim, eu lembro do Pentagon, eu lembro da despedida do Jin-Woo, que também foi muito triste, eu chorei horrores assistindo, mas eu não lembro deles cantando Shine, que era a intenção do programa, era pra gente avaliar a música e a apresentação deles. Então, já que eu não lembrei da música, eu só lembro da homenagem, então pra mim eles acabaram ficando em último por causa disso. Então, assim, gente, mesmo tendo algumas discordâncias nos nossos rankings, o que todo mundo aqui pode concordar é que as apresentações da segunda rodada foram todas incríveis. Porém, outra coisa que também concordamos é que a eliminação do programa é bastante cruel. Vamos falar agora um pouquinho sobre quem foi eliminado na primeira eliminação do programa, que foi o Golden Child. Ele acabou ficando em último na missão e perdeu a chance dele de ir pro Kingdom. E assim, pra mim, foi uma eliminação muito injusta. Não por ser o Golden Child, apesar de que eu realmente amo bastante o grupo, mas porque eu não acho que era necessário ter eliminação nesse programa. Já que é um programa de competição e o que está contando são os pontos, afinal, é isso que vai fazer a pessoa ir pro Kingdom, eu acho que não tinha necessidade deles botarem eliminação para ser uma pressão a mais nos participantes, sabe? Então, assim, o Golden Child saiu, foi muito triste, foi uma eliminação muito emocional e uma eliminação muito surpresa. Tá? Os próprios grupos que estavam lá participando, quando começaram a anunciar o ranking, todo mundo ficou, quem é que vai sair? Quem é que vai sair? Eu não tenho noção. Principalmente quando o O'Neills, que era o principal candidato a sair, porque ele tinha ficado em 7º lugar, ou seja, em último, na primeira rodada, ele não ficou entre os 3 últimos, ele acabou ficando em 4º lugar no ranking geral. Então todo mundo ficou, agora eu não tenho noção de quem vai sair do programa, porque... Então, assim, a disputa ficou entre o Very Very, o Golden Child e o T.O. E no final o Golden Child levou a pior. E eu realmente acho que eu senti bastante isso, tá? Eu acredito que as meninas também sentiram, mas eu realmente senti, porque eles eram um dos meus favoritos. Ele ficou no meu top 2 nas 2 rodadas que teve. Eu realmente me identifiquei muito com o estilo deles. E eu acho que também foi esse estilo que pode ter prejudicado eles. Não prejudicado, mas que pode ter feito eles serem eliminados, porque a gente sabe que hype mesmo para grupo masculino são apresentações que são poderosas, que têm grande impacto, ou que são muito divertidas e animadas. É o que realmente atrai mais a atenção do público. Então, como tinha votação do público, além da votação dos integrantes que participam do programa, eu acredito que eles terem essa pegada mais clean, mais lightzinha, refinada, acabou fazendo com que eles não conseguissem conquistar tantos fãs coreanos, né? Como ele pode ter conquistado os fãs internacionais, como eu. Eu fiquei muito triste, eu não sei como vai ser agora o World to Kingdom sem a participação do Golden Child, sem as reações dele, sabe? Porque eles também tinham ótimas reações. Eu me divertia muito. Vida que segue, e infelizmente vamos agora só com 6 grupos, mas vamos continuar torcendo por todos e continuar apoiando o Golden Child, mesmo ele não participando mais do programa. É isso aí, Ana. O que eu queria também acrescentar aqui, que eles ficaram muito para baixo, né, na saída, principalmente o membro que fez a participação especial na apresentação com o violino, estava se culpando pelo fato deles terem sido eliminados. É bom sempre a gente lembrar que a Coreia e a Ásia, na verdade, não só a Ásia, mas o mundo como todo é muito machucado quando é pressão. Ter um sistema desses de eliminação e de pressão, principalmente para os grupos que estão ali abaixo do 4º lugar, é muito difícil. Então, assim, eu imagino que para eles, não sendo um dos grupos mais novos que estão ali,
tenha sido um pouco frustrante, né? Então a gente tem mesmo que apoiar o Golden Child, dar todo o nosso amor e carinho para que eles não desistam. Eles são um grupo completamente talentosos. Se espelhar talvez em alguns grupos antigos aí que já superaram muitas coisas. Vou até citar aqui um dos grupos que eu mais amo na face da Terra, que tem muita frustração aí na bagagem, que é o U-Keys. Teve aí já os seus altos e baixos, 500 milhões de membros entrando e saindo, e mesmo assim, até hoje, eles estão aí, sabe, gente? Lutando, fazendo o seu trabalho. E eu espero que o Golden Child possa realmente não sentir tanto esse peso e se sentir o amor de todo mundo, sabe? Eu acho assim que talvez a Coreia não seja o lugar dele, mas quem sabe a América do Sul não é, a Europa não é, a própria América no todo não é um público para eles, sabe? Então vamos apoiar eles, porque querendo ou não, essa coisa da depressão e de se sentir culpado é muito pesado. E a gente já teve aí várias situações dentro do K-pop que levaram eram muito talentosos ao suicídio. Então é sempre importante lembrar que a gente tem que dar o apoio para esses grupos, mesmo eles não sendo nossos ultimates, nem nossos faves, né, como tá na moda aí, sempre dar o apoio, não ser uma pessoa tóxica, né, e também acrescentar que essa pressão existe tanto para as pessoas que estão abaixo do ranking, quanto estão acima do ranking, né, o próprio The Boys falou, e aí se a gente não conseguir ganhar o primeiro lugar da próxima vez, como é que a gente vai ficar? Na Coreia do Sul isso é muito forte, então a gente realmente tem que pensar nisso enquanto assiste o programa e não se colocar, não digo se colocar no lugar, mas apoiar no todo, né? Exatamente, Becca. Foi uma eliminação, sim, muito triste, porque o Golden Child, eles têm talento, sim, pra estar ali. Eles ganharam seu first win agora com o Wannabe. Foi esse ano, depois de tanta luta, eles conseguiram. Estavam ali no Road to Kingdom buscando realmente ter mais visibilidade, porque mesmo tendo ganhado o first win, eles não estão ainda em um patamar maior, né? E a gente sabe que tendo uma eliminação para um grupo que está aí já faz anos lutando para ter um hit, para ter um reconhecimento dentro da Coreia, deve doer muito mais do que se fosse um grupo mais novo. Para mim, foi uma das coisas mais tristes que aconteceram, sim, porque de todos a minha época de programas, que eu assisto realmente muitos programas também, assim como a Ana, foi uma das eliminações mais tristes que eu já vi. E eu espero que realmente eles consigam ter essa força de tudo que o World Kingdom ensinaram a eles, sabe? Eles estavam ali, eles aprenderam com os mais velhos, aprenderam com os mais novos e consigam levar isso para a carreira deles, assim como as meninas falaram, mas não deixar se abater completamente. Então, gente, depois de muita frustração aí com a saída do Golden Child, a vida tem que continuar e com isso os meninos ganharam uma nova missão e dessa vez com colaboração. E a gente vai falar um pouco do que a gente achou sobre essas duplas de grupos, né? Foram aí impactantes, diga-se de passagem. E a primeira dupla a ser sorteada foi os grupos Very Very e T.O.O. E eles escolheram a música On, do BTS. Na minha opinião, foi uma apresentação muito segura. Não teve muitos aspectos impactantes. Eu acho que foi uma apresentação realmente que eles vieram para mostrar a colaboração em si, a dança sincronizada, que era o que eles estavam lutando tanto para conseguir. Eu tenho certeza que eles conseguiram isso, certeza absoluta. Mas eu acho que faltou aquele que a mais, sabe a cereja do bolo? Então, a cereja do bolo alguém comeu e não trouxeram. As apresentações, num todo, vão ser talvez um pouco mais seguras por eles não quererem se arriscar tanto, por estarem colaborando com outro grupo, né? Mas, no todo, eu acho que eles poderiam ter escolhido outra música, também do BTS, mas talvez uma música que fosse mais, sabe? Eu sei que você sabe o que é isso. Sabe? Cativante, talvez, porque essa música do BTS não é uma das músicas mais famosas deles. Posso estar errada, mas essa é a minha opinião. E agora a gente vai falar um pouco das próximas duplas que foram formadas, que a segunda foi o On and Off com o Pentagon. Olha só, olha lá, hein, galera. Eu fiquei um pouco chocada, na verdade, chocada e feliz, essa que é a realidade, porque apesar de eu não querer, eu tenho um certo medo
do On and Off se sentir retraído por conta do Pentagon, né? Já que todos os grupos endeusam muito o Pentagon, não que eles não mereçam, né? Eu fiquei um pouco com medo deles talvez se retraírem o suficiente para se deixar falar, vamos dizer assim. Mas eu espero que no próximo episódio aí a gente venha com tudo, o On and Off tenha se superado, o Pentagon tenha se superado junto. E o último grupo, ou melhor, a última dupla, né, foi o Onnews com eu ia falar BTS. E o último grupo foi o Onnews com o The Boys, gente, não o BTS. Eu fiquei muito feliz com essa escolha, porque todo mundo, literalmente, todos os grupos, gostariam de ter feito dupla ou com o The Boys ou com o On and Off. Isso foi uma coisa, assim, unânime. Não teve um grupo que não gostaria de ficar com nenhum dos dois. Isso me deu um quentinho no coração e me deu uma esperança de que talvez os dois possam ir pro Kingdom. Amém, Senhor. O fato do The Boys estar junto com o Onnews me deu aquela esperança do Onnews realmente aprender e crescer mais. Eu espero que eles consigam passar isso mais para os meninos e que eles consigam realmente absorver todo o aprendizado para que na apresentação individual, que também vai rolar, olha só, gente, o próximo episódio vai ser de cair o cu da bunda. Cuidado. Então, gente, vamos ficar muito ansiosos aí pro episódio 5. Ana, você tem alguma coisa a acrescentar? Primeiro, o sorteio das duplas foi bem aleatório mesmo, porque foram os apresentadores que saíram puxando o nome deles de uma caixa. E assim, se tivesse que escolher as duplas que iriam se apresentar juntas, seriam duplas diferentes das que foram formadas, por motivos de equilíbrio, sabe? Porque, por exemplo, o Very Very e o T.O., eles são os últimos do ranking. Então, assim, para eles fica um peso maior, entendeu? Porque eles são os últimos, eles já sabem disso, eles estão correndo risco na próxima eliminação. Então, se eles estivessem juntos com algum grupo que esteja no top 3, entendeu? Com alguns outros grupos que está melhor classificado, talvez eles tivessem uma experiência diferente, uma chance maior, e não ficaria tão desesperado, porque o problema deles é, se a gente não conseguir o primeiro lugar, a gente tá para ser eliminado. Então, assim, além deles colaborarem juntos, eles são inimigos. Querendo ou não, eles são quem tá se enfrentando ali pela eliminação. A apresentação deles, eu não sei, assim, eu não achei ela ótima. Eu achei ela boa. Assim, não acho que eles não têm chance de vencer, eles têm chance de vencer. Eu acho que realmente, como o Becca falou, eu acho que todas as apresentações agora de colaboração vão ser mais calmas, mais lineares. Por questões de competitividade, afinal, é uma competição. Eu acredito que os grupos não vão querer expor todas as ideias, todos os pensamentos e truques que eles têm, né, para o adversário. Então, assim, eles vão fazer algo na margem, entendeu? Algo que é tipo, olha, isso aqui é o suficiente para a gente conseguir uma boa colocação. Da apresentação de On, eu acho assim, é uma colaboração, então não pode ter um grupo que se destaque mais que o outro. Porém, eu não achei que nenhum dos dois grupos se destacou. E eu não sei se isso é positivo ou negativo. Eu assistindo o On, eu não conseguia ver o Very Very ali naquela apresentação. E assistindo, eu também não conseguia ver o T.O. pelo que eles já apresentaram antes, ambos os grupos. Parece até que eles só são grupos juntos fazendo um cover. Eles parecem mais um grupo cover do que grupos com identidade própria. Então, assim, eu acho que ficou faltando eles colocarem um pouco da identidade deles de forma medida, né? Porque, tipo, pra não ficar tipo, olha, isso aqui tá super Very Very, ou tá super T.O. Eles não tiveram esse equilíbrio e ficou uma coisa meio assim, sem identidade, digamos assim. Sabe? E eu acho que isso talvez pese um pouquinho pra eles, ou talvez seja o grande trunfo deles, porque pode ser que o pessoal goste desse fato de não reconhecer a marca de um dos grupos lá. Não sei, né? Não sei o que tô julgando. Mas pra mim, poderia ter ficado um pouco melhor essa... Vou dar um pouco de topeiro para dar um upgrade nessa apresentação. É isso. E também, como o Becca falou, eu acho que eles poderiam ter escolhido uma outra música do BTS, porque o próprio grupo disse, eles quando escolheram a música, que não era uma das músicas mais famosas do BTS, mas que eles queriam apresentar. Eu não sei se a energia dessa música do BTS combinou com eles. Eu acho que eles combinariam com alguma outra música deles que fosse mais impactante e mais forte. Mas eu aprovo a escolha da música do BTS, porque como eles são um grupo que tá em último colocado e que eles têm que atrair gente, e como tem votação de público, eu acho que a melhor jogada para eles era realmente colocar uma música de um grupo hypado, uma música, sabe, que ia atrair os fãs desse grupo para votar neles. Não, mas assim, eu acho que se fosse para eles trocarem outra música, eu gostaria muito de ver eles fazendo Black Swan, porque eu acho que iria combinar super bem com os dois grupos. Iria ficar sensacional a apresentação. Foi muito bom eles terem usado desse apelo de um grupo famoso
Só que a música não foi tão bem escolhida, porque é a música dos outros grupos, porque eu já vi na prévia. São músicas super famosas também, então talvez, né, escolher uma não tão famosa do BTS não tenha ajudado. Sobre as outras duplas, o On and Off e o Pentagon, eu não sei o que esperar, porque eles são grupos distintos, mas são grupos versáteis, então eles podem fazer qualquer coisa. Eu discordo do que Becca falou, no sentido de que eu não acho que vai ocorrer o perigo do On and Off ficar um pouco mais retraído, sem querer se impor na hora de decidir músicas e conceitos. Porque pelo que eu vi do programa deles, dos grupos se encontrando, eles têm uma boa relação, eles têm uma boa química e eles não vão se deixar intimidar, eles vão conseguir fazer isso de uma forma amigável, sabe? Eles vão conseguir ouvir um ao outro. Fala. Porque, na verdade, eu não tenho medo do Pentagon inteiro, eu tenho medo do Rui, é isso, tá? Só pra... Também tem. Enfim, mas apesar do Rui ser uma ameaça, eu acho que... Não, eu não acho que vai ter esse problema, porque na própria entrevista, o Pentagon e o On and Off estavam querendo se escolher. O Rui tava querendo muito o Pentagon e, tipo, todo mundo tava querendo muito o On and Off e todo mundo tava se querendo, entendeu? Então, assim, eu acho que eles vão ter um companheirismo tranquilo. E o The Boys e o News é a minha morte. Ou seja, depois do sexto episódio, eu não existirei mais nesse planeta. Tá? Era tudo o que eu queria. Entendeu? Quando eu fiquei sabendo que ia ter colaboração, eu estava, pelo amor de Deus, On The Boys, On The Boys, On The Boys, On The Boys. E foi. E eu não estou cabendo em mim de felicidade quando teve o anúncio. Porque, como o Becca colocou, eu acho que é uma grande oportunidade pro One News. Eu não... Tipo, minha felicidade em ver os dois trabalhando juntos não é necessariamente pelo fanatismo, apesar de que eu amo os dois grupos e tô gostando muito deles no programa. Mas é mais porque o News, eu acho que de todos os grupos que estão ali, eles têm uma dificuldade maior em fazer performances grandes. Eles têm uma experiência menor também nisso, pelo que eu vejo dos outros grupos conversando, interagindo. Então, assim, eles sempre ficam elogiando o The Boys, falando sobre como eles conseguem usar bem os palcos, os acessórios, as câmeras e tudo isso. E apesar deles terem saído super bem nessa última missão, foi maravilhosa o jeito que eles usaram o palco e tudo, todos os apetrechos que tinha. Eu acho que eles ainda têm um pouco a aprender, e eu acho que essa parceria com o The Boys vai ser tudo que eles estavam precisando para poder realmente, tipo, abrir os horizontes dele, entendeu? Para isso. Então, eu tô muito feliz e eu não vejo a hora de ver eles apresentando, principalmente porque eu vi na prévia qual é a música que eles vão fazer, e é uma música que eu amo. Então, assim, eu realmente não vou sobreviver. Muitas expectativas para esse próximo episódio, porque vai dar o que falar, a gente sabe sim. As músicas que já demos aí para ver quais que vão ser são muito mais hypadas do que On. Então eu acho que eu concordo sim com as meninas em dizer que talvez a escolha da música, por ser uma música recente, foi precipitada. Talvez se eles tivessem pegado uma música com esse mesmo conceito forte, já que eles queriam trazer essa coisa de guerra e tal. Eu nem lembro o nome do filme que o Chan falou, mas é alguma coisa de guerra. Frontline? Ok, Frontline. Se eles quisessem trazer esse conceito, podiam ter pegado alguma outra música mais hypada do BTS, já que o intuito era esse, então eu concordo completamente com as meninas. Mas para o que eles estavam dispostos a fazer, eu acho que a apresentação, sim, não que superou as expectativas, mas foi uma apresentação, assim, cover, né? Muito bom de se ver, acho que o arranjo da música também ficou bem legal. Eles souberam dividir as linhas para todo mundo, porque os meninos do T.O., eles escolheram ir todos. Eles não quiseram, não, bora dividir aqui. Vamos todo mundo. O T.O. tem 10 integrantes, então, com mais 7 do Very Very, são 17 pessoas, mais os backdancers. Então, assim, era uma apresentação que demandava muita coisa. E por isso eu acho que, para o que eles estavam dispostos, sim, foi uma apresentação legal. Mas, para o que a gente estava esperando, talvez precisasse de alguma coisa a mais. Eu acho que ficou incrível, assim, foi bem linear também, teve algumas partes que dava pra gente ficar uau, não sei o que, aquela parte ali da bandeira, em que era realmente uma bandeira que tinha escrito Road to Kingdom. Então, tipo, mais interessante ainda do que o The Boys fez em só colocar duas bandeiras, eles colocaram a bandeira do Road to Kingdom, dizendo que eles estão ali realmente para poder lutar e vencer essa parada. E eu acho que foi muito legal eles terem juntado essa questão desse conceito com a letra de On também, que é uma letra que invoca essa questão de persistência e tudo, de mesmo que venha a dor, eles estão ali persistindo no que eles querem alcançar. Então, para mim foi uma apresentação legal, porém, pelo que a gente viu que está vindo por aí, eu tenho minhas dúvidas, eu fico com medinho, sabe? Eu não queria que
eles dois estivessem ali de novo na berlinda para eliminação. Eu espero sim que as próximas apresentações sejam surpreendentes pra gente, que a gente tenha aí mais coisas para tipo, não ficar só ali em Danger, porque eu vejo que até hoje a galera tá muito hypada ainda só na apresentação de Danger, sendo que as outras apresentações tiveram muito impacto também. Então, espero que nesse próximo episódio a gente também tenha mais impacto para que as pessoas continuem assistindo o programa, principalmente depois da eliminação do Golden Child. Bem, gente, então comentando aqui sobre o que foi o Road to Kingdom até agora, a gente vai ficando por aqui. Esse episódio ficou bem gigante, mas é porque a gente teve que, né, falar sobre o programa, dar as nossas opiniões sobre todos esses 5 episódios, né, dar aquele resumão. Eu espero que, se você ficou até agora, você tenha gostado de nos acompanhar. Volte mais vezes, então, nos próximos que a gente vai estar toda quarta. Então, a gente vai dizer aqui nossas opiniões sobre o episódio que passou até o último. Então, vem aqui acompanhar a gente, fica ligadinho no que o K-Pop está trazendo para vocês. Eu queria, sim, ter começado isso desde o primeiro episódio, mas meio que a gente só se encontrou agora nesse meio do caminho. Eu fiquei muito feliz que elas aceitaram esse convite aqui de falar do Road to Kingdom comigo. Eu não tô aqui sozinha, então tô muito feliz. Eu tô acompanhada mesmo nessa quarentena. Então, gente, se cuidem, lavem a mão, só saiam se preciso mesmo. E todas as quartas venham aqui acompanhar o Road to Kingdom com a gente. Meninas, se despeçam, por favor. Então, gente, eu gostei muito do convite de ter vindo aqui debater Road to Kingdom e eu espero que vocês realmente tenham ficado empolgados para acompanhar o programa e dar uma chance para os meninos. Então, vão lá assistir os 5 episódios que já saíram, caso vocês ainda não tenham visto. E vem aqui na próxima quarta para a gente poder debater sobre o próximo episódio e a gente dar nossas opiniões. E vamos crescer aí essa comunidade de fãs do programa aqui no Brasil, porque ele é muito, muito bom. E eu vejo pouquíssima gente falando sobre ele, então vamos ajudar a divulgar e vamos torcer pro seu favorito. E é isso aí. Eu também, obrigada muito pelo convite e eu tô louca pra gente voltar a gravar novamente juntas. Muito obrigada mesmo pelo convite, Sara. Eu tô muito, muito, muito feliz de ter participado disso. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, é muito gratificante ter voltado aqui a fazer parte do K-Pop. Talvez seja spoiler aí do que tá acontecendo, não sei. Talvez eu deixar uma janela aberta, não sei também. Mas, se vocês gostaram das nossas opiniões, comentem aí embaixo. Podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, né? Mas eu tenho um namorado, então não se apaixonem por mim. Mas, por favor, continuem acompanhando. Se inscrevam no canal K-Pop. Eu tenho certeza que a Sara e no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar aí para o canal cada vez ter mais conteúdos legais sobre assuntos que possam agradar todo o público de K-pop. Então, por favor, comentem, coloquem suas opiniões, coloquem os seus rankings. A gente quer ver os rankings de vocês também, se vocês concordaram com o nosso, de quem vocês mais gostaram. Enfim, interage com a gente, vem com a gente, que eu tenho certeza que a próxima quarta-feira vai ser ainda mais incrível se vocês estiverem com a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade de novo e até a próxima quarta. Aí embaixo, então, nos comentários e na descrição, eu vou estar deixando os links do programa legendado em inglês e em português, para quem tiver aí uma aproximação com a língua inglesa, porque sempre sai primeiro. Tudo que eu sei é que no português as legendas saem na sexta-feira, então tá bem próximo da gente conseguir descobrir aí o que tá rolando nesse 6º episódio. Gente, muito obrigada para quem ficou até agora, dê like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe a gente na próxima semana. Bye, bye!